O Diário do Transporte conversa com a diretora da Confederação Nacional do Transporte, o Sistema Transporte, Fernanda Rezende. Há pouco houve a divulgação do inventário de emissões no transporte, né? Um dado que chamou a atenção foi que, isoladamente, os caminhões representam 34% das emissões de gás carbônico, mas os veículos leves ainda lideram, somando as diferentes categorias. Fernanda, alguns desses dados chamaram a atenção. Essa do caminhão é relativamente inédita até. O caminhão, o ônibus, ele é tido como vilão, né, nos grandes centros urbanos, quando a gente fala de emissão, de congestionamento. Só que, na verdade, o grande vilão são os carros, as motos que estão ali circulando pelas cidades. O inventário trouxe, quando a gente olha veículos pesados, a comparação de veículos pesados com veículos leves, que os veículos leves emitem 48% das emissões setoriais do transporte, enquanto os veículos pesados emitem 44%. Está bem parecido ali, mas quando a gente pega de forma isolada, por exemplo, o ônibus emite somente 10%, enquanto o carro, só o carro, se considerar carro e moto, é 34%. Agora, proporcionalmente em relação à frota, né, tem muito mais carro. Então é natural que haja uma poluição maior pelo número de carros. A gente tem que ponderar isso também. Sim, o inventário de emissão ele considera a quantidade de carros, a quantidade de veículos circulantes, como também o consumo de combustível. Então, justamente por ter mais carros é que a gente tem o maior percentual de emissão do veículo leve. Mas essa é justamente uma das soluções para se reduzir a emissão do setor de transporte. Se a gente tiver priorização do transporte público, a gente consegue reduzir o número de carros circulando na rua e priorizar o transporte público. Então, gerando assim menos emissão setorial. Quer dizer, isso não inocenta o carro. Por que a gente fez questão de levantar esse aspecto? Porque justamente é isso, né? Mas polui mais porque tem mais carro. Mas o problema é esse, é ter muito carro e ter menos transporte coletivo. Né? Menos transporte coletivo. A gente tem um outro estudo que faz uma ponderação per capita das emissões. E nesse estudo a gente mostra que o ônibus emite 1/6 a menos do que o carro e metade do que se emite uma moto quando a gente compara passageiros transportados. Então, políticas públicas efetivas para priorizar o setor de transporte coletivo, seja ele ônibus ou transporte sob trilho, seriam essenciais para a gente atingir a meta de redução e neutralidade do setor de transporte. Você falou sobre transporte sobre trilhos, né? Hoje, 90% das emissões vem do transporte rodoviário. Sim. E o transporte sobre trilhos, tanto de cargas como de passageiros, também ajudaria nisso. Sim, o equilíbrio da matriz de transporte, isso a gente pode falar de cargas e passageiros, ele seria uma parcela, o melhor dos mundos. Melhor dos mundos, seria o melhor dos mundos, porque você consegue, quando você fala de transporte de carga, a base da nossa economia do Brasil é agronegócio e é minério e produtos industriais. São cargas de baixo valor agregado que deveriam estar sendo transportadas por ferrovias, por hidrovias. Então, o uso da multimodalidade tiraria caminhões das vias circulando em grandes distâncias e deixaria esses veículos somente para circular até 500 quilômetros, que é o qual eles são vocacionados. Então, o equilíbrio da matriz de transporte de carga seria fundamental seria um passo, né, para fazer a descarbonização. E quando a gente fala para o transporte de passageiros, também o equilíbrio entre a matriz também seria importante. Hoje, o transporte rodoviário corresponde a 90% das emissões do setor de transporte. Então, a gente anda muito mais do transporte rodoviário e não necessariamente no transporte coletivo. A gente utiliza muito o transporte individual para fazer esses deslocamentos, seja em grandes centros urbanos, como também entre grandes centros, né? Então, utilizar o transporte em massa, vamos dizer assim, um transporte que leve maior quantidade de pessoas, seria essencial para a redução da emissão de carbono. E você falou sobre a ligação das cidades. Hoje, por exemplo, antes de vir aqui para o painel, a gente teve no BRT Metropolitano da Grande Belém, que foi um sistema que está contando com ônibus elétricos, mas com ônibus 0 quilômetro, mas acima de tudo, ele está tirando carros, vans de circulação, motos, porque ele está trazendo modicidade tarifária, ele está incluindo pessoas que estavam excluídas do transporte metropolitano.
cidades como Santa Isabel, Castanhal, que não tinham acesso direto no transporte de maior demanda aqui para a capital Belém. E nesse contexto a gente vê um abismo de qualidade entre os sistemas de ônibus municipais e os sistemas de ônibus metropolitanos. Tanto em trilhos quanto em BRTs, a solução também passa em ligações entre cidades diferentes. Isso está sendo, digamos, relegado. Com certeza. Eu acho que o investimento em transporte público, o planejamento, vamos dizer assim, antes do investimento a gente tem que falar em planejamento. O planejamento da mobilidade urbana é um planejamento de longo prazo. Então, o que tem acontecido em grandes cidades é esquecer esse planejamento e fazer implantações pontuais. Sim. Então, é preciso um olhar dos nossos governantes pensar na região metropolitana e não somente dentro de um município, porque essa ligação entre as regiões ela é importante. Às vezes, você não tem uma política integrada. Então, a CNT defende muito a criação, por exemplo, de uma autoridade metropolitana para fazer essa gestão e um planejamento integrado entre as cidades para o transporte público e para a mobilidade em geral. Então, o ideal seria construir grandes linhas troncais naquelas cidades que têm mais de 1 milhão, nas regiões metropolitanas, né, com mais de 1 milhão de habitantes, construir linhas troncais de transporte sobre trilho e ônibus alimentando essas linhas troncais, para que a gente consiga fazer essa integração. E essa integração ela tem que ser temporal, ela tem que ser tarifária, para que atraia o passageiro. Então, em 2024, nós lançamos uma pesquisa falando sobre a mobilidade da população urbana. E a população urbana deixou de usar ônibus, né? Em 2017, era meio a meio, o transporte coletivo respondia por 50% do transporte nas grandes cidades e o transporte individual por outros 50%. Nessa nossa última edição, esse número inverteu e ficou dispareado. O transporte coletivo está com 30% e o transporte individual com 70%. E a gente questionou ainda se os passageiros que deixaram de utilizar o ônibus, se ele voltaria. E ele falou que voltaria, mas para isso ele precisaria de transporte com qualidade, com previsibilidade e com conforto. O que poderia adequar tudo isso seria justamente essa priorização, né, do transporte. E a modicidade tarifária. A gente estava vendo esse exemplo ainda no Belém. Para ir, por exemplo, de Castanhal até a Universidade do Pará, né, que o estudante ele gastava quase R$25 de uma van insegura, depois pegava uma moto, ou então um ônibus aqui, o mototáxi é muito presente na capital Belém. Agora é R$4,60. Quer dizer, e quem paga, quem é de carro também está deixando. Então, quer dizer, a modicidade tarifária é muito importante. Para a gente finalizar também nosso bate-papo, a gente falou dos caminhões, né? Em relação a trocar a frota dos caminhões, porque proporcionalmente o número de caminhões é maior do que de ônibus, mas é bem menor do que os automóveis leves. É aí que a gente vê o X da questão. É bem menor e polui quase que a mesma coisa. O caminhão é muito velho no Brasil, não é? Sim, hoje a gente tem grandes empresas do setor de transporte, tem uma média, a idade média da frota é ali em torno de 9, não chega a mais de 10 anos. Mas quando a gente olha para os transportadores autônomos, essa idade ultrapassa 2 décadas. E eles são maioria. Eles são maioria e eles não têm um ativo para garantir, de garantia para se adquirir um financiamento, para conseguir a troca de um veículo novo. Normalmente, o veículo dele é muito antigo e desvalorizado. Então, com a venda do veículo antigo, ele não consegue comprar um veículo novo, menos poluente. Então, a CNT defende muito um programa de renovação de frota. A gente sabe que veículos antigos não vão sair de uma fase P1, P2, já direto para a fase P8 do Procon, de veículos mais novos. Mas a gente tem que fazer um planejamento de forma que essa renovação seja feita de forma escalonada. Então, retirar veículos da fase P1, P2, levando esses motoristas a circularem em veículos da fase P5, e da P5, P7 para veículos da fase P8. Financiamentos públicos para seminovos. Sim, financiamentos públicos para seminovos. Seria um caminho. Uma política estruturada, né, principalmente olhando para o transportador autônomo. Perfeito, Fernando. A gente agradece bastante a sua participação no Diário do Transporte. Parabeniza pelo inventário que trouxe luz aí a muitos temas e a muitos mitos da descarbonização no transporte. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.